Olá, tudo bem aí? Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do nosso podcast da Pirelli, o Sob Pressão. Um lugar onde vocês vão aprender mais sobre as tecnologias que estão por trás dos pneus que a gente usa no dia a dia, na rua, nas pistas. E vocês também vão conhecer gente muito interessante, projetos muito legais também. E eu estou muito honrada em ser a host desse videocast aqui, poder conversar com vocês ao lado de um grande especialista, que é o Roberto Falkenstein, que está há mais não, né? Aí já é muito tempo. Passou 40 anos trabalhando na Pirelli, 20 como diretor de pesquisa e desenvolvimento, e hoje ele é consultor da Pirelli para a área de tecnologias inovativas. Seja bem-vindo, Falk. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e gastar alguns minutos aqui para a gente falar de tecnologia. Gente, e o convidado de hoje, sério, eu fiquei até com vergonha quando eu li ali que era aquele nome, eu falei, eu não acredito. Só uma curiosidade, esse convidado, ele já faz uns 2 anos que ele tá me chamando para ir ao podcast dele, que ele tem um podcast também, como convidada, né, para me entrevistar. E assim, eu nunca consegui, e uma vez eu ainda dei o cano. Quando eu vi, ele falou, você tá chegando? Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, ele é meu colega de profissão, jornalista, automotivo também, grande entusiasta desse nosso mercado. Ele foi apresentador lá atrás do Oficina Motor da Globosat, não sei se vocês se lembram disso. E ele é hoje apresentador do canal Inside Cars TV no YouTube e comentarista de várias categorias aí do automobilismo, incluindo a NASCAR Brasil, a Impera Endurance, F2, F3, Fórmula E, no Band Esportes. Lipe Paiga, seja muito bem-vindo. Olá, Karina. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, Roberto. Faz pouquinho tempo, né, que ele tem de Pirelli. Pouquinho, manja nada. Vou falar, viu? Quase a minha idade, meu Deus do céu. Isso é quase a minha idade, o que ele tem de experiência de pneu. Exatamente. E eu achando que eu posso falar alguma coisa de pneu. Não somos posso. nenéns aqui. Não posso. Obrigado pelo convite. Imagina, um prazer ter você aqui. E agora, a gente inverteu os papéis, né? Você achou que você ia me entrevistar, agora eu vou te entrevistar. E vamos começar falando um pouquinho sobre como você veio parar nesse mundo, da onde surgiu essa sua vontade de falar de carro. Então, meu pai, minha mãe... Não, brincadeira. Aquela pergunta como veio ao mundo. Não, o meu pai é um cara muito aficionado por carro, sempre foi. Desde pequeno, ele é um cara que curte, assim. Então, ele é um cara que sempre me trouxe para esse lado de carro e de corrida, né? Eu me lembro de assistir Fórmula 1 com ele, torcer para o Piquet, quando a gente era moleque e tal. Meu pai tinha... Quando eu nasci, meu pai tinha uma BM, né? Quem tinha BM nos anos 80, né? Era muito raro, né? Era um negócio que você não tinha na rua, não tinha para vender, a importação estava fechada e tal. E ele era uma BM 75, que foi do último ano que pôde trazer, aí fechou a importação. E ele tentou comprar esse carro zero, não conseguiu, depois ele conseguiu comprar usado do cara. E esse carro foi dele por 20 anos, então como ele tinha BM, e o Piquet corria de Brabham BM, então a gente tinha aquela coisa tal. E meu pai sempre gostou, nos finais de semana a gente sábado ia na Dacom, ver os carros que eles faziam, andava em concessionário, então pegava catálogo, guardava, tinha pilhas de catálogo em casa, então acho que foi aí que o negócio apareceu para mim. E como que o jornalismo entrou nessa parada toda? Então, olha que loucura, né? Eu fiz 3 anos de faculdade de administração. Eu fiz colegial técnico de ADM. Não sabia e achei disso. mó legal. E aí eu fiz 3 anos de faculdade de ADM. E aí eu falei, eu li a revista Carro, eu li Autosport, aí eu via reportagem de Daniel Messner, eu tive muito contato com o pessoal da Autotécnica também, porque era do lado do escritório do meu pai, então a gente estava eu sempre via o Caruso, o Panariello, o Joca, então eu sempre estava envolvido nisso, né? E eu vi os caras com carro que não tinham lançado ainda. Hoje em dia, você vê foto na internet, né? Isso é demais, né? Você passava na frente da revista, tinha um carro que não tinha... A primeira vez que eu vi um Gol GTI azul com as coisas prateadas, para-choque prateado, eu olhava e falava, não é possível, o que é isso? Aí o cara falou, não, esse é o Gol GTI, vai ser o primeiro Gol com injeção eletrônica, motor 2.0, eu fiquei assim, ó. Não é possível, cara, não é possível. Então, acho que isso tudo foi me trazendo para esse lado. Até o momento que eu ficava vendo mesmo, Gerson, Messner,
João Anacleto tinha feito cursinho comigo no Etapa. Eu falei, eu fui pro lugar errado, né? Ele foi fazer jornalismo e eu fui fazer essa meleca de ADM. Aí eu falei, não, pode parar. Aí eu parei a ADM e eu fiquei 1 ano só trabalhando e aí falei, não, agora eu vou fazer a faculdade que eu quero e fui fazer jornalismo. Você chegou a trabalhar em redação? Não, nunca. Nunca o papel fez parte da sua vida? De automóveis e automobilismo, não. Eu trabalhei no Band News TV. Mas aí é hard news, né? É outra coisa. Sim, não, mas com carro, assim, não, redação. Não, aquela época nunca. do papel. Não. Isso nunca aconteceu comigo. E aí, depois, como que você foi para essa parte da apresentação, assim? Então, olha que loucura. Em 2008, eu, Thiago Mendonça, o Paulo Vaz, que é meu sócio no canal, o Thiago, tá na Band Esportes e tudo mais, e um outro amigo nosso, resolvemos fazer um videolog, tipo um videocast, vai. A gente não tinha esse nome, não existia, a gente inventou de carro. Tipo uma mesa redonda de carro e de automobilismo. Então, a gente chegou com a foice lá no YouTube, começou a tirar o mato, e a gente gravou pilotos de um programa, de fato, debatendo sobre carro e sobre automobilismo. Então, a gente... cada programa tinha 20 minutos, então a gente fazia 2 blocos, porque só podia subir vídeo de 10 minutos para o YouTube nessa época. Então, a gente gravava 10 minutos, primeiro bloco, segundo bloco, e subia no ar. Então, eram 4 blocos que a gente gravava, 2 de automobilismo e 2 de carro, e a gente colocava em dias alternados da semana. E aí a gente começou, porque o Thiago já trabalhava com o Dinho Leme na época, né, o irmão do Regi, a gente começou a ir para corridas de estoque, para fazer algumas coisas nas corridas de estoque na época. E aí eu me lembro que, quando foi 2009 ou de 9, não sei se foi de 8 para 9 ou de 9 para 10, que a Pirelli voltou para estoque. E aí eles deram pneu pra gente. A Pirelli deu pneu pra gente usar de cenário, não sei o quê, porque a gente tava... E aí, nessa época, tinha o Tazio, o site Tazio, que era o maior site de automobilismo na época. E aí o Fábio Seixas virou pra gente, com o Felipe Mota, o Dinei Edson, falando, cara, vocês não querem pegar esse programa de automobilismo que vocês fazem? Porque a gente entrevistava piloto, pessoal do automobilismo, e botar no nosso site lá? Falei, tá bom, mas como é? Ele falou, não, a gente sobe, vocês ganham os views e tal. A gente falou, beleza. Aí começou o negócio a dar uma engrenada, assim. Mas ainda era muito, era 2009, né? Isso não tinha... Você não tinha receita para isso, né? E aí o negócio, no final, acabou não dando certo. Eu estava saindo do Band News e fui trabalhar na TV Minuto, que era a TV que tinha no metrô e no ônibus. Que era do Grupo Bandeirantes também. Mas você falava de carro nessa TV? Não, tinha nada a ver. Falava de qualquer coisa, menos de carro. Mas aí a gente continuou fazendo alguns vídeos ainda. Teve uma coisa legal, quando o Massa se acidentou em 2009, o Thiago foi cobrir a Racing Festival, né? Que era Copa Linha e Fórmula Futura. O Thiago Mendonça teve acendeu a luzinha na cabeça dele e ele enfiou o microfone na boca do Titônio quando ninguém estava olhando, o pai do Felipe Massa, e falou, Titônio, e o Felipe? Naquela semana, ou naquele dia, sei lá, eles tinham tido a notícia que o Felipe não ia conseguir voltar. Ele falou, não, o Felipe não vai voltar esse ano, só volta o ano que vem. Aí a gente pegou, subiu o vídeo correndo e mandou pro Tazio. O Tazio publicou o vídeo e tudo que era legal e tinha visualização, o Tazio estava dentro do UOL. O UOL botava na capa. A gente, em 37 minutos, teve 800 mil views nesse vídeo. Uau. Porque ficou na capa do UOL, então... arrebentou. E aí, nessa época, conheci, como eu estava indo na estoque, conheci Alexandre Kasselnik, que é assessor da Ipiranga, e ele conhecia o pessoal no Rio quando apareceu essa história de programa de carro, surgiu essa história de fazer oficina motor e tal. Ele falou, cara, tem um cara que eu conheço que manja tudo de carro, vou ligar para ele. Aí ligou para mim, ô Lipe, tudo bem, quer participar aí? A gente vai fazer um programa e tal. Eu falei, quero. Claro, obrigado. E aí que... E é muito louco, assim, né? Que como jornalistas, né? Quando a gente entra nesse meio do automotivo, geralmente é porque já somos muito apaixonados, né? Ninguém fala, como é que você faz um teste de um carro. Todo mundo é muito apaixonado e muito viciado naquilo.
Como que foi para você esses primeiros testes de carro e como você avalia os carros hoje, assim? Teve uma mudança muito grande? Porque o nosso segmento, ele, assim, mudou completamente, né? A forma como a gente se comunica, quem é o nosso público, tudo isso mudou. Então, tem algum outro jeito que você encontra hoje de ter a atenção desse público que talvez não goste tanto de carro como nós? Eu acho que o grande negócio, primeiro, o que eu vejo muito no meu canal não importa, eu tenho 68 mil inscritos no meu canal e não são esses caras que assistem os vídeos. Esses caras se inscreveram lá e de vez em quando eles assistem alguns vídeos. Tem um ou outro, né, alguns poucos, que a gente pode, sei lá, 1000 caras que sempre assistem os vídeos. Mas de resto, é muito... O cara que assiste é o cara que está querendo saber sobre aquele carro, ou para comprar ou porque ele já comprou. Muitas vezes porque ele já comprou o carro, ele quer saber o que acham do carro que ele escolheu, para saber se a opinião dele bate com a dos outros, entendeu? Ele devia ver antes de comprar, mas ele vê só depois que ele comprou. E ele depois te dá um xingo lá se ele não concordar com você, né? Sempre. Isso é absolutamente normal. Eu, às vezes, né, algumas vezes que tem alguns carros que eu tenho uma crítica forte sobre alguma coisa, e quando o cara entra e fala, esse cara não entende nada, esse cara tá maluco, um dono detectado, eu já comento embaixo, não dá, é isso. Mas o grande negócio é que quando a gente começou na Oficina Motor, a gente teve uma abordagem diferente do que se via, porque você não tinha muito vídeo, você até tinha algumas revistas colocavam algumas coisas em vídeo, a Quatro Rodas tinha, era pouquíssimo. Acho que a Carro tinha também. A Full Power tinha. Então, mas era muito pouco. Então, o que a gente tentou focar? Falou, cara, esse cara que quer o dado técnico, que quer saber qual 0 a 100, quer saber ficha técnica... Ele vai na revista. A gente tem que entregar para ele uma coisa muito diferente, que é a sensação. A gente tem que botar esse cara dentro do carro com a gente. É isso. A gente partiu desse princípio na Oficina Motor em 2013. Então a gente falou, cara, há 10 anos atrás, a gente falou, a gente tem que fazer isso. Para esse cara ir atrás da gente, para esse cara querer ver o programa. A gente bota ele do nosso lado e tudo que a gente fizer, ou pista, ou viagem, ou qualquer coisa, para o cara se sentir lá. Tanto isso deu certo, que o Oficina Motor era um programa que tinha 72% do público familiar. A galera sentava para assistir em família. A única coisa que tinha uma porcentagem maior que isso de público familiar de conteúdo nacional era o MasterChef. Uau! E a galera sentava para assistir os programas, o pai, mãe, criança, sabe? E a galera gostava, porque era um negócio totalmente diferente. E eu tento trazer um pouco disso pro Inside Cars, porque é um negócio bem frio, né? Porque é a apresentação de um carro. Muita gente acha que a gente recebe dinheiro para fazer isso, o que é absurdamente errado, né? As montadoras talvez devessem pagar a gente para fazer isso, mas não, é uma propaganda de graça. Eles emprestam carro e a gente faz o nosso trabalho em volta disso. Ou a gente perde um dia inteiro, vai lá no evento, no lugar, a 3 horas daqui, dirige o carro 5 minutos e volta. Para alguém falar para a gente que a gente não sabe o que está falando. Para um hater ir lá e xingar, né? Ai, gente. Eu estava vendo uma entrevista do Edgar, lembra do Edgar, que era VJ da MTV? Na época, o Edgar trabalhou na Jovem Pan, um tempo atrás, e ele estava falando, hoje eu estava vendo isso, ele falou, cara, eu levo para a vida uma coisa, eu não escrevo nada que eu não falaria na cara da pessoa, e as pessoas precisariam fazer isso mais na vida delas, porque elas xingam muito na internet. Muito, não. Todo mundo é muito poderoso na internet. Com a tela fica fácil, né? Mas, enfim, esse trabalho que a gente faz, né, testando os carros e tal, é muito diferente de uma transmissão ao vivo de uma categoria que está ali no calor da emoção, que pode acontecer acidente, que você tem que tomar cuidado com coisas que você fala, porque tem patrocinadores ali envolvidos. Como que é isso? Eu nem consigo imaginar. Olha, eu acho que o grande negócio é você não se meter nessa parte. Você falar basicamente do que está acontecendo na pista, né? E aí tem o trabalho do narrador e tem o trabalho do comentarista, que são 2 trabalhos diferentes. Existem vários tipos de narrador e de comentarista, vários tipos de transmissão, né? E eu acho que com cada narrador que eu atuo, existe uma diferença. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com o Ivan Bruno, que é um grande cara lá que narra futebol, narra um monte de coisa lá no Grupo Bandeirantes.
Se eu vou trabalhar com o Ivan Bruno, eu sei que ele tem uma narração no estilo medalhão. Então, ele faz a narração e ele me pede comentários sobre o que aconteceu. Quando eu faço, por exemplo, com o Sérgio Lago, a NASCAR, o Sérgio Lago é um cara que é uma troca o tempo todo. Então, a gente é meio... Ele narra, mas a gente está o tempo todo os dois falando sobre o que está acontecendo. Então, é um pouco diferente. E a gente tenta não se meter nessa história de patrocínio, de marca de coisa, porque até, por exemplo, quando a gente está fazendo Fórmula 2, Fórmula 3, tem a Pirelli. A Pirelli ela é patrocinadora do evento. Eu não vou falar, eu acho que esse pneu aí não serve. Não é para mim isso, não é minha função, entendeu? Eu tô lá para comentar o que está acontecendo e dar uma opinião sobre algo que é factível, sobre o que o piloto fez, sobre desempenho, não sobre coisa que... Eu não manjo nada de pneu, quem manja é ele. Até porque, né, Fal, que até esse pneu de F2, de F3 chegar lá na competição, quantos testes e quanto investimento já foi feito para que ele chegue ali e tenha aquela performance? Então, na verdade a gente gosta de estar em competições justamente porque você está, né, no auge, ali você está na parte mais avançada da tecnologia, porque depois você traz essa tecnologia para o produto normal do dia a dia, né? E tá ali é complicado, é um desafio, porque você está lidando com os carros de maior potência, lógico, depende da categoria, mas com pilotos, alguns malucos, né? Tudo bem, tem alguns com bastante pé no chão, mas tem alguns que ousam um pouco além do normal e tudo pode acontecer com o pneu, né? Tudo pode acontecer com o pneu. De vez em quando a gente lida, né? Comentava outro dia com uma pista que sumiu a zebra e virou um degrau, então o pneu tem que ser quase um pneu de cross, que sobe e desce não mais a zebra, mas um degrau, uma sarjeta que ficou, um impacto contra a guia. Então, essas surpresas, elas acontecem, é lógico, é difícil para quem está narrando, imagino, julgar. Tem muita tecnologia por detrás do pneu para tentar fazer um pneu que seja ali utilizado na competição, no melhor da aderência, no melhor da esportividade, digamos assim. No pneu de rua também tem muita tecnologia, porque você tenta ali, hoje em dia, né, ajudar os carros a economizar combustível, ajuda os carros a serem mais silenciosos, né, principalmente agora com o carro elétrico, o pneu tem que fazer menos barulho ainda. Você ajuda no conforto, você tem que absorver os impactos do dia a dia. Então tem bastante tecnologia. Para isso a gente tem um campo de provas gigante que você conhece, que a gente tem que testar tudo antes de soltar o pneu no mercado. A gente já começa fazendo de forma virtual, né, de forma no computador, projetar o pneu para resistir a tudo isso. Então é ruim a gente lá do outro lado ouvir um comentarista falar assim, o pneu não presta. Não, peraí, tem muita tecnologia embarcada. É que às vezes, no limite ali do uso dele, né, pode acontecer alguma coisa que acaba mudando um pouco o pneu, né? Digamos assim, o uso do pneu, e aí vai contra. E às vezes é culpa da equipe, né? Você tem uma pressão mínima recomendada, por exemplo, o cara usa menos, aí começa a rachar pneu. Amigo, você não está cumprindo o que precisa ser cumprido. Exatamente. Então cumpra, né? Para poder fazer. Já aconteceu. E você entende quão fundamental é ter o pneu certo, o pneu confiável ali para... Não adianta você ter o carro da NASA não adianta. E não ter um pneu que tá à altura, né? Não, o meu vizinho, ontem ele chegou para mim e falou, troquei os 4 pneus do meu carro. E ele botou 4 pneus Pirelli. Aí ele falou, minha cunhada tinha falado, por que você não põe um pneu recalchutado aí? Aí eu falei assim, fala para ela que a única coisa que segura o carro no chão, os 4 pontos de contato de um carro com o chão, são o pneu. São os 4 pneus. A segurança da sua vida depende desse pneu. Então, fala para ela que não é para botar pneu recalchutado, por favor. Obrigado. Aí ele falou, é mesmo, né? Eu não tinha nem pensado nisso, que bom. Então, esse é um ponto que essa conta as pessoas não fazem, né? É a sua vida só. Para nós é justamente importante isso, segurança. Muitas vezes, muita gente fala, mas eu ando a 40 por hora travado aqui nas marginais todo dia. Tá bom, mas mesmo a 40 por hora, de repente pode aparecer um imprevisto. Sim. Aquele imprevisto que você tem que reagir rápido e você quer voltar na tua trajetória o mais rápido possível, tranquilo. E aí é que a gente se preocupa com a segurança do pneu. Então a gente chama isso daí de desvio violento, né? Um desvio rápido. Então você estuda isso daí também para dar o máximo de segurança. Na verdade, né, muita gente olha o preço quando vai comprar pneu, mas não imagina o quanto tem de tecnologia atrás, por detrás. Realmente, um pneu barato para andar 40 por hora,
Serve, funciona, vai. O problema é quando você realmente surge uma situação de imprevisto, ou então você resolve aumentar um pouco a velocidade, tudo isso pode comprometer. E segurança para nós é fundamental, né? Os inúmeros testes que a gente faz, para você ter uma ideia, nós temos máquinas no que a gente chama de laboratório indoor, que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, rodando, testando a estrutura do pneu. Eu fui lá na fábrica de vocês em Campinas? Campinas, exato. Eu fui lá, eu vi o método de construção do pneu, era um pneu de competição. De competição. Eu não sei se era do... Tá, você foi na reinauguração da nossa repartição de pneus de competição. Isso. Foi 2021, talvez? Alguma coisa assim, 20? Talvez, 19? Isso, 19. Talvez, 2019, exato. Porque ali nós ampliamos, né? Então, ela produzia ali, nós produzimos algo em torno de 30 mil pneus por ano de competições. Hoje nós produzimos 50 mil pneus por ano de competições. De passeio, né, fora a moto, porque nós justamente ampliamos a nossa participação, né? A Pirelli é uma grande atuante aí nesse segmento, né? Desde a Fórmula 1, várias categorias, ok? Estamos fora de algumas, mas uma grande maioria das categorias são Pirelli justamente por causa disso. Para nós é um desafio estar em contato com o mais alto setor da categoria, né? Para trazer essa tecnologia que você é obrigado a persegui-la, né? A tentar obter lá, trazer essa tecnologia para o pneu de rua, para fazer com que esse pneu de rua também seja seguro, confiável. Eu vi uma vez alguém falando, eu não me lembro exatamente, mas que uma tecnologia, sei lá, um pneu de rua dos anos 80 era muito melhor do que um pneu de competição dos anos 70, sei lá, ou dos anos 60, vamos dizer assim. Se você pegasse um pneu de rua dos anos 80 e botasse num Fórmula 1 dos anos 60, você teria um desempenho parecido de desgaste, claro que são situações diferentes, né, tecnologias diferentes, mas eu vejo como a durabilidade, inclusive, do pneu mudou muito, né, de antigamente para cá, né? Como o pneu evoluiu não só na construção e na durabilidade, mas na resistência, mas também na durabilidade, né? Antigamente a gente tinha... O pneu acabava com 15, 20 mil quilômetros, você tinha que trocar pneu. Hoje em dia, você roda 70, 80 mil quilômetros com o mesmo pneu. É incrível hoje ver os gráficos, que às vezes eu tô lá no circuito pan-americano e acabo acompanhando algumas apresentações, né? E aí eles mostram, né, aqueles gráficos de, sei lá, 20 anos atrás, nem precise tanto, 10. E aí tem aquela história do cobertor curto, ou era muita performance e zero durabilidade e tal, ou o contrário. E agora você vê que, assim, o objetivo é realmente chegar a todas as pontas ali. Então, é um trabalho que demanda muito investimento em tecnologia. Embora o pneu continue, né, preto, redondo, parece o mesmo de 40 anos atrás, mas teve muita evolução. Imagine você que hoje praticamente todo veículo produzido no Brasil, ele economiza muito mais combustível, graças em parte aos pneus. A gente fez os pneus que a gente chama de baixa resistência ao rolamento. Sim. Justamente para ajudar a economizar combustível, poluir menos, logicamente. Isso é uma tecnologia que exige materiais diferentes, sílica, um processo diferente, tudo isso. E isso, né, sem ser o famoso cobertor curto, como ela acabou de mencionar aqui. Ou seja, você tem que dar isso sem perder durabilidade, sem perder segurança, frenagem, sem perder no molhado, sem perder em todas as situações aí, né? Aí é que está a nossa tecnologia, aí que está a nossa parte de inovação. Nas competições, é lógico, é um produto diferente. Você faz muitas vezes pneu para durar uma corrida e olha lá, né? Em alguns casos até menos. Às vezes menos. Mas é justamente assim, para você tentar dar um máximo grip, para trazer emoção, para trazer... para realmente superar os limites, né? Hoje a gente tem... Aí estamos perto dos 400 km por hora, né? Em algumas situações aí. Então, imagine um pneu suportar 400 km por hora. Nós temos uma máquina nossa para testes que já supera 500 km horários para conseguir testar o pneu numa condição mais extrema do que hoje os carros estão chegando. Deve ser muito louco. Animal. A gente pode ir lá ver, né? A gente pode ver ele aqui antes por hora, por favor. Então, só para você ter uma ideia, a gente está sempre na vanguarda da tecnologia, buscando novas tecnologias para conseguir atender competições e depois a gente traz todas essas inovações, a gente traz para o pneu comum. Uma pergunta, agora fiquei curioso. Ela chega a 500 por hora, sei lá. E como freia?
Não, freia é lógico, na porrada? Não, é lógico que o freio demora mais tempo. Você desliga ela e vai reduzindo rolando. a velocidade. Não, eu perguntei não para até de uma pra vez saber. só. Não, só para saber se tinha freio para testar a frenagem, sei lá, 500 por hora. Insano, né? É insano. Nossa, que louco. Animal. Insano. Bom, aproveitando que ele tocou nesse assunto da tecnologia e tal, o que você acha da eletrificação? Dirigir carro elétrico, a maioria deles é muito divertido, principalmente na cidade. Eu estava conversando com um amigo agora, eu passei 3 semanas de carro elétrico, trocando de um para o outro, né, de teste. E depois eu tive que voltar para o meu carro. Cara, por que o carro a combustão tem aquele lag do acelerador desgraçado? Né? A gente acostuma, principalmente na cidade, né? Ah, tem um buraquinho ali. Não, vou ligar o pisca. O de trás não está deixando. Você acelera e entra no buraquinho. Beleza. Com o carro elétrico você faz... E o carro a combustão você tem que planejar. Mas você sabia que para o carro elétrico o pneu, inclusive, tem que ser diferente? Todo mundo imagina, tem um né? Electa, né? Isso, é um pneu Elect. As pessoas imaginam, carro é carro, pneu, pronto, acabou, põe lá, roda. Mas não, o que acontece, né? O carro elétrico, por exemplo, ele tem uma quantidade de baterias grande, o que eleva o peso do carro. Então a carga é maior. Se você quer ter o mesmo pneu com mais carga, você tem que ter um pneu mais reforçado, estruturado, né? Depois você tem, como o veículo pesa mais, você quer fazer a mesma curva na mesma velocidade, você está acostumado a fazer aquela curva a 120 por hora, agora o carro pesa mais, então você tem que ter mais gripe. E outro ponto importante é essa resistência ao rolamento, né? No carro a combustão é para economizar combustível. Aqui é para aumentar a autonomia do carregamento da bateria, né? Se você tiver um pneu que resiste muito para rolar, vai gastar muita energia à toa. Então a gente contribui no carro elétrico também dando um pneu que roda, que consegue rodar resistindo menos, gastando menos energia. E aí tem o problema do ruído. Antes, o barulho do pneu estava um pouco escondido pelo barulho do motor, tal. Agora, no carro elétrico, a gente tem que ter um pneu mais silencioso. Então, a tecnologia do pneu evolui conforme também o automobilismo evolui, né? É muito louco, né? Porque eu me lembro que acho que o primeiro carro que eu fiquei mais tempo elétrico aqui no Brasil foi o e-tron. E ele tem pneu Pirelli, né? E é muito louco porque foi uma coisa que eu destaquei quando eu falei, cara, esse carro não faz barulho de rodagem. Você tá dentro do carro, tá bom, é um Audi, tem toda... Não importa. Barulho de pneu é uma coisa que não sai do carro. E os pneus de carro elétrico hoje têm esse rolamento, eles têm eficiência de freio ao mesmo tempo, né? Porque você tem o rolamento, mas você não perde a eficiência de frenagem. E você, além de tudo, ainda tem essa baixa no volume, né? Você não ouve, cara. A verdade é essa. Você não ouve pneu rolando hoje em dia. E olha que parte do ruído é porque o pneu está batendo no asfalto, né? Então a gente sabe disso, é São inevitável, Paulo é né? É inevitável. Pavimentação maravilhosa. É igual a lua. Bom, Lipe, e para gente se encaminhar aqui para o final da nossa conversa, queria saber como você vê o automobilismo brasileiro nesse momento. Eu acho que a gente tem algumas coisas legais e algumas coisas que são aquilo e pronto. Eu acho que a gente tem algumas coisas pontuais, como aqueles campeonatos monomarca, e eu não vou botar Porsche, por exemplo, nisso, porque isso é uma coisa que existe no mundo há muitos anos e não importa a geração do 911, ele sempre vai continuar existindo. Agora, você tem algumas coisas, por exemplo, a Copa HB20. A Copa HB20 é um campeonato de um carro, né? Que, inclusive ele mudou o modelo e ela continuou com o formato antigo, porque ia custar muito caro para você mudar depois de pouco tempo. Não paga o investimento. Então isso é uma coisa, como a gente viu a Fórmula Fiat, por exemplo, que tinha só Fórmula Uno, né? Corria só Uno. Então o campeonato teve Fórmula Renault, tinha Copa Clio. Então sempre, sazonalmente, a gente tem esses campeonatos monomarca, e que a hora que a marca perde o interesse, isso acaba desaparecendo, e é normal, e aí outra marca vai ter interesse nisso. Eu não sei como isso vai ser daqui para frente, com os carros híbridos, quando os carros turbo vieram, a gente teve alguma coisa assim, até o Edu fez uma baita força para fazer o DTCC também. Então são coisas que vão acontecendo porque alguém quer fazer por algum motivo específico e uma hora acaba
quando se perde o interesse, deixa de fazer. Mas a Stock Car, por exemplo, é uma categoria que está lá sempre. O Império Endurance, que eu comento, o Império Endurance é uma categoria feita de piloto para piloto. É uma associação de pilotos. Não depende de patrocínio. Os pilotos juntam ali, eles juntam os patrocínios e ali é como se fosse uma cooperativa, vamos dizer assim. Então é um negócio que tem um futuro. Eu acho que eles vão continuar. Enquanto tiver gente querendo correr, essa categoria vai existir. Então, agora eles estão trazendo carro de fora, estão trazendo Ligier, estão trazendo um monte de carros, tem os carros de GT3 também. Então, eu acho que tem as suas coisas, né? Então, tem as sazonais, mas tem aquelas coisas que são mais fixas. E eu acho que o Endurance é uma corrida que vem lá do começo dos anos 2000, começou a ter as provas de Endurance regularmente no Brasil. Então, acho que isso está para ficar também. Mesmo as sazonais, Lipe, eu acho que elas têm uma importância para fomentar, trazer gente nova também para esse esporte. E o fã do carro, Porque é muito difícil você entrar no automobilismo. Você já competiu alguma vez? Não. Meu sonho foi competir a vida inteira. Eu nunca competi em nada. Eu também não. Então é muito difícil. Eu só corri de kart, mas brincando, né, com os amigos jornalistas. Tinha uma categoria só de jornalista. Mas é uma coisa muito louca, né? Eu tive já muita vontade de correr, depois foi passando. Hoje eu não tenho mais vontade de correr. Eu gosto de andar rápido, gosto quando tem evento na pista, que a gente dá umas brincadas e tal. Mas eu não sou nenhum especialista, nunca tive formação de piloto. Aí gasta bastante pneu da Pirelli, a gente não precisa pagar e repor. Já fiz gravação lá no circuito pan-americano com um carro elétrico que estava equipado com pneus Pirelli. Séries? Séries. Eu assisti você, meu filho. Boa. Fiz lá. Falque, quer complementar alguma coisa? Não, já que você comentou aí das categorias, e para os jovenzinhos começarem, qual que é a tua dica? Para aqueles que estão vindo aqui com sonho de um dia chegar numa categoria mais alta, qual seria a tua dica aí? Eu acho que o começo da criançada mesmo, molecada, é kart, né? Minha filha tá pedindo para eu levar ela para andar de kart loucamente. Ela tem 8 anos. Por que não levou ainda? Não, eu vou levar. Combinei com um amigo, ele vai levar o filho dele que tem 8, que já anda de vez em quando de kart. E eu, em dezembro, vou levar. Eu só vou ao seu podcast se você levar sua filha para andar de kart antes. Mas é lógico que eu vou levar. Minha filha tem mais carrinho que boneca, fica tranquila. Essa tá... E gosta de Porsche, hein? Pelo amor de Deus do céu. Só gosta de coisa cara, só gosta de Audi e Porsche. Mas a Mel era a mesma coisa, tá? Agora ela tá mudando um pouco o gosto, porque ela já tá trabalhando, né? Então caiu um pouco na nossa realidade. Mas agora gosta mais de Uno, Mel, qual né? carro que você gosta? Mamãe, Porsche, Audi, adorava. Ela fez aniversário semana passada e eu dei um chaveiro da Porsche, daqueles de couro, com o loguinho e tal, rosa, né, que ela ama. Aí ela, papai, só tá faltando a chave. Cadê a chave do meu Porsche? Eu falei, você fez 8 anos, calma. Fica tranquila, tá muito cedo. Bom, brigadaço pela presença. Imagina, aqui. Obrigado vocês pelo muito convite. Bom a gente bater um papo e conversar um pouquinho sobre as nossas carreiras, sobre pneus também, novas tecnologias. E deixa aí seus canais, como as pessoas encontram você. Inside Cars TV. Você procurar no YouTube, Inside Cars TV, e as minhas redes sociais pessoais, @Lipe Paiga. Se você não encontrar é porque eu não tenho, mas a maioria delas eu tenho. Boa. Obrigada aí, pessoal, todo mundo que acompanhou. E fiquem ligados nos próximos episódios, tanto no YouTube da Pirelli quanto no Spotify. Vocês podem encontrar aí outros episódios do Sob Pressão. Se vocês quiserem me contatar também, @KS1951. Eu não nasci nesse ano, tá, gente? 1951, só para deixar claro aqui, Nasceu, antes sim. que alguém me zoe, eu estou muito conservada. Mas é isso aí, se vocês tiverem dúvidas sobre pneus, também podem perguntar por lá. Um beijo e até a próxima.